Você já ouviu falar em iridologia ou leitura kirlian? Que através de sinais que estão na nossa íris, esse processo pode nos ajudar a encontrar a origem de traumas, de questões que a gente precisa resolver e que a gente não está conseguindo encontrar de outras formas. Para a gente entender mais sobre iridologia, como isso funciona a fundo, eu vou trazer uma convidada hoje que é a Francis Bomba. Mas antes de eu trazê-la aqui para contar isso pra gente, enquanto as redes sociais estão avisando que a gente já está entrando ao vivo, deixa eu falar uma coisa importante. A partir da próxima segunda, todas as fanpages, se você acompanha pela fanpage de Ginecologia Emocional, pela fanpage Karime, pelo meu canal do YouTube, pelo Instagram, você sempre tem acesso aos replays de todas as ocitocinas. O que vai mudar a partir de segunda é que todo mundo continua tendo replay, mas ao vivo vai ser transmitido só pelo Instagram, tá? Então, a partir de segunda-feira, quem acompanha ao vivo, quem interage, é só pelo Instagram da Ginecologia Emocional, ok? Bom, vamos lá colocar a Francis aqui então. Francis, você tá por aí? Não tô vendo você na câmera. Deixa eu ver se ela já tá aqui no Instagram. Ela tá aqui. Deixa eu adicionar ela aqui primeiro. Aí eu falo com ela para ela entrar ali no YouTube Face. Tcharará, tcharará. Gente, lembra... Oi, Francis, você não tá aparecendo no YouTube Face. Eu preciso que você abra a câmera. Abre a câmera pra gente. Peraí, deixa eu colocar aqui. Para todo mundo já te ver, senão eu começo a falar com você no Instagram e o resto do pessoal, nada. Aqui, a minha câmera tá ligada agora, tá vendo? Não tem imagem nenhuma sua. Não tem ainda? Não. Então, pera só um minutinho. Eu vou fechar ali e vou entrar de novo. Tá, vai fazendo aí que eu vou dar um recado importante, né? No dia 12 de julho, a gente vai estrear nossa websérie Somos Lua em 3 episódios. Onde todas vocês vão poder ter acesso aos episódios entre 12 e 16 de julho, tá? Para quem ainda não se cadastrou para poder receber esses episódios por e-mail entre 12 e 16 de julho, o link está na descrição do perfil da Ginecologia Emocional aqui no Instagram. E para quem está no YouTube Face, ó, vou colocar aqui para vocês o endereço para vocês digitarem e fazerem o cadastro, tá? Lembrando que é gratuito e logo em seguida da exibição da websérie, quem estava esperando a próxima turma para o workshop online de ginecologia emocional, que é a turma 19, vai ter a oportunidade de fazer a inscrição também, certo? Francis, não consegue resolver o computador? Tô tentando aqui, ele tá pensando. Vou pedir para o pessoal do YouTube Face migrarem para o Instagram, tá? A gente vai fazer a transmissão só no Instagram para a gente não passar muito do tempo e a Francis focar aqui no que ela tem que conversar com a gente, tá? Então, tá YouTube, Face, bom. peço mil perdões, mas o replay vai estar disponível para vocês hoje até o final do dia ainda. Corram para o Instagram da Ginecologia Emocional que a gente segue lá, certo? Francis, agora sim, seja bem-vinda. Tá? Muito obrigada. Seja bem-vinda aqui na Ginecologia Emocional. É um prazer estar com você, conversando com você ao vivo, né? A gente nunca tinha conversado assim. Pois é, fiquei super feliz com o convite, obrigada mesmo. Nossa, me senti assim super honrada com o convite. E que bacana ter essa oportunidade de estar aqui falando com você. A gente não se vê também já faz um tempão, né? Desde a tua visita lá em Londres, eu acho, não tenho certeza se foi essa última vez. Faz tempo. Muito tempo. Mas olha só, eu também quis chamar você, porque assim, entre alternativas de terapia, de autoconhecimento hoje, a iridologia ainda é pouco falada aqui no Brasil, especialmente, né? Mas eu tive uma experiência em 2008 de fazer uma leitura Kilian, né? Que é a iridologia. É a mesma coisa, certo? Você vai explicar pra gente. Sim, vou explicar um pouco mais. E em 2008, eu era uma outra pessoa, que não é essa que está hoje, uma pessoa brigada com o feminino, brigada com mãe, era um outro processo.
E o resultado de toda a leitura, entre todos os detalhes que bateram muito com a minha história, foi que a minha missão de vida era me encontrar como mulher, filha e mãe nessa vida. E quando eu vi aquilo, para aquela mulher que eu era, eu rejeitei absolutamente. Eu falei, esse negócio tá louco, isso aqui não tem nada a ver comigo. E cá estou eu hoje, né? No meu lugar, conciliada com a minha mãe, no lugar de filha, no lugar de mãe de outra menina, e trabalhando com mulheres. Eu acho que mais certeiro do que aquela leitura é impossível, né? Então, conta um pouco pra gente, Francis, o que é a iridologia e se ela tem alguma diferença com a leitura quiliana ou se é a mesma coisa. Tá. Bom, é muito interessante, na verdade, né, que você se descobriu tanto, né, através dessa leitura. Realmente, eu vejo muito, assim, nos atendimentos que as pessoas ficam bem impressionadas com muitas coisas que a gente acaba trazendo, assim, né, na consulta, coisas que fazem parte dela, né, mas que elas ainda não têm noção, ainda não sabem, né, disso. E o que me fez me apaixonar pela iridologia é justamente o fato de que traz um autoconhecimento tão profundo, tão grande, assim, que é impressionante. Então, a iridologia, ela possibilita a gente a ver, primeiramente, quais são as fragilidades que a gente tem no nosso corpo, né, as predisposições, na verdade, né, que a gente carrega pela nossa herança genética. Então, através dos sinais, a gente consegue ver se a pessoa tem uma predisposição a alguma patologia relacionada ao estômago, ao intestino, enfim, a gente consegue ver, e dependendo da posição dos sinais, a gente consegue ver o que realmente está acontecendo com o corpo dessa pessoa. E por trás disso, a gente consegue investigar o emocional, né? Porque tudo começa no emocional, né? A gente vê que a maioria das patologias, das doenças, né, que acabam desenvolvendo no corpo das pessoas, tem o início emocional, né? Então, muitas vezes é mágoa, muitas vezes é uma raiva acumulada, uma falta de aceitação. Então, tudo isso o corpo vai entendendo, né? Ele vai pegando esses sinais que a nossa emoção vai mostrando, e uma hora ou outra a gente vai ter que lidar com isso, né? Vai ter que lidar com essa emoção. Então é aí que surgem as patologias, né? Então Não, a sem iridologia, dúvida. ela permite ver isso. Então, agora acho que é importante também você contar para as pessoas como é que funciona, como que é na prática, né? Porque as pessoas não fazem ideia. Como que é que você vai ver o que tem aí na íris da pessoa? Explica como que é a técnica em si mesmo. Tá. Bom, então, para a gente fazer o atendimento, para a gente ver o que está acontecendo, né, no corpo da pessoa, a gente precisa de uma foto das duas íris, né? A gente analisa o lado esquerdo, o lado direito, que é o feminino e masculino, então tudo isso já tem um significado. Então, através da foto que a gente tira da íris, a gente consegue observar aonde, em quais posições da íris tem sinais. Então, pode ser que tenha uma lacuna, pode ser que tenha uma mancha, uma pigmentação, né, uma coloração diferente, ou um raio. Então, dependendo do sinal, a gente consegue identificar, olha, isso está querendo dizer que tem toxina aqui. Isso aqui está apresentando para a gente uma fragilidade em tal órgão. Então, dependendo da posição ali desses sinais, a gente consegue ver o que está acontecendo no corpo da pessoa. Então, tudo começa pela foto. Não, é muito incrível, né? Porque quando a gente fala, né? O corpo guarda registros, né? Quando eu tô falando aqui, eu tô falando num âmbito bem amplo, que são as células mesmo, né? Tudo fica registrado ali. Mas aí, quando você traz isso, a gente vê que o corpo registra de diversas formas, inclusive na íris, né? Eu me lembro que na foto da minha íris esquerda tinha um risco que mostrava um trauma aos 5 anos. E aí eu fiquei tentando puxar junto com o meu terapeuta na ocasião o que seria. E foi assim muito, muito certeiro, porque foi uma briga que ocorreu entre os meus pais. Eu tinha 5 anos e eu achava que a culpa era minha.
E foi uma briga, assim, né, pra criança, foi a primeira vez que eu vi uma briga daquele jeito. Aquilo foi extremamente traumático. Foi um dia que minha mãe saiu de casa, me levou junto. E eu não lembrava. E aí, a hora que apareceu esse risco como um trauma aos 5 anos, que eu fui puxar, eu comecei a ver. E daí aparecia outro sinal aos 13. Daí eu fui puxar o que era. Eu achei incrível, incrível. Agora, o Francis, eu acho que é importante também dizer para as pessoas que é assim, né? Não são só os problemas do corpo que a gente pode procurar essa técnica e uma terapeuta como você que trabalha com a iridologia, né? Porque eu não tinha questões como o corpo, não eram doenças, não era nada disso. Era um processo terapêutico. Aquele momento que eu cheguei na minha vida, em 2008, eu cheguei no momento da minha vida em que eu tinha a sensação que eu tinha chegado onde eu queria profissionalmente, financeiramente, mas eu não estava realizada. Aquele rombo me fez começar a procurar muitas terapias, entrar numa busca espiritual, tentando achar uma resposta para o meu vazio. E então a iridologia, ela veio no momento para resolver questões emocionais que eu tinha. Sim. Acho que é importante você também esclarecer para tudo o que ela pode beneficiar, porque eu vejo que é bem amplo, né? Nossa, com certeza, muito. Essa parte emocional é muito lindo, assim, porque a gente consegue ver muitas vezes bloqueios que a pessoa carrega, né, que ela ainda não tem consciência desses bloqueios, e muitas vezes essas são coisas que acabam atrapalhando o desenvolvimento da vida dela, né? Então, às vezes tem alguma coisa ali na parte dos relacionamentos que a gente vê com muita frequência, muita frequência. Então, pode ser que tenha sido, né, um trauma, uma experiência que a pessoa teve quando ainda criança, ou também muitas vezes coisas que a gente carrega das nossas raízes, né, dos nossos antepassados. Então essessas questões emocionais a gente passa, né, dos nossos avós para os nossos pais, para a gente. Então é muito importante a gente conseguir ter consciência de quem somos de uma forma ampla, né? E a iridologia ela consegue trazer também essa visão, né? A gente consegue ver realmente aonde estão esses bloqueios. E o que eu acho muito legal também é que a gente consegue chegar num momento assim onde a gente vê qual é o propósito de vida da pessoa, né? Então eu gosto geralmente de fazer a consulta, falar bastante sobre as questões do corpo, o que isso pode representar emocionalmente. E no final da consulta, quando a gente olha bem o centro da íris, né, a pupila, a gente consegue falar muito sobre o propósito de vida dessa pessoa. E muitas vezes a pessoa fala, nossa, isso faz muito sentido, tem tudo a ver comigo, como que eu não pensei nisso antes? Então a gente vê assim que tá tudo registrado, tudo guardado ali, né? Então basta a gente realmente buscar essas terapias alternativas, né? Porque o nosso corpo, ele tem as respostas, né, do que precisa ser visto, tanto físico quanto emocional. Tá tudo aqui. Então, quando a gente observa, quando a gente vai a fundo, né, e tenta entender o que está acontecendo, a gente consegue ter essas respostas, né? Não, perfeito. Eu queria ver o que você traz, o que você pensa, não sei se seria uma opinião, se a iridologia tem essa resposta, né? Como é que a íris mostra mesmo qual é a nossa missão de vida? Porque para mim isso foi incrível. Enquanto para a maior parte das pessoas, as pessoas podem dizer, nossa, mas isso faz todo sentido, como eu não vi isso antes. Para mim, eu repudiei quando veio isso. E era a minha missão de vida. Eu repudiei porque eu estava naquele feminino muito ferido com o feminino. Eu tinha muita mágoa da minha mãe, muitas questões. Então, assim, todos os meus problemas eram com as mulheres até eu cair em toda essa história e que levou tempo. Levou mais de 30 anos, né? Como é que a íris tem? Qual é a missão? Então, porque eu acho que, de certa forma, isso é holístico, isso pode parecer misticismo para algumas pessoas, mas então a gente vem com uma missão de vida, não tem como a gente duvidar depois de fazer uma iridologia. Como é que se explica isso? Como é que você vê isso? Porque é muito louco, né? Você fazer uma terapia que mostra a missão de vida e bate, né? Sim, é muito louco. E realmente, quando eu estava estudando, né, ainda sobre esse assunto e o meu professor falou sobre isso, eu falei, nossa,
como, né? Que interessante. Mas é que a gente vê que, assim, a nossa pupila, ela é como se fosse o nosso eu mais profundo, né? O self, né? Então, para algumas pessoas, como você falou, pode parecer um pouco de misticismo, né? Mas nós acreditamos que realmente o centro da nossa íris tem informações que a gente carrega do nosso espírito. E é através desses sinais que estão dentro da pupila que a gente consegue chegar a uma conclusão. Então, é um estudo muito profundo mesmo, tem muito a ver com os elementos também, né? O fogo, terra, ar, água, enfim. Então, através da pupila, a gente consegue ver o que é o propósito de vida da pessoa. A alma da pessoa. Porque isso que você está dizendo faz muito sentido quando a gente fala de uma conexão no olhar com outra pessoa, que é essa conexão de alma, né? Sim. Seja no âmbito amoroso, ou seja essa conexão profunda que só o olhar, né, é capaz de fazer. Explica muito isso que é a iridologia que você está trazendo aqui para gente. Sobre ser mesmo o centro do nosso ser espiritual, né? A nossa o eu alma. mais íntimo. Exatamente. E é tão interessante porque até na época dos egípcios, né, onde tem tantos mistérios que a gente ainda não consegue entender, né, daquela época, mas a gente sabe que o olho sempre foi muito usado, né, sempre foi um símbolo, assim, que trouxe, né, que traz ainda muito mistério. Muitas meditações, né, principalmente meditações em casais, assim, você faz olhando nos olhos. Então, o olho, ele realmente, ele carrega muita informação, muita coisa do nosso espírito, de reencarnações passadas, e está muito conectado também aos nossos antepassados, né? Então, tem uma energia muito grande, tem muita informação. E eu vejo, assim, como algo muito sagrado, sabe? Então, para mim, trabalhar com iridologia, eu vejo que é uma grande responsabilidade. E acho muito lindo também, é um trabalho muito lindo, porque é profundo demais, né? Muito profundo. Um olhar Sim. pode dizer muita coisa. Sim. Ô, Francis, qual é a origem da técnica, de tudo isso? Sim, surgiu há muitos anos atrás, 1600 e pouco, mas quem estudou mesmo foi um húngaro, se não me engano foi em 1800 e alguma coisa, bem antigo. E o estudo começou, na verdade, através de uma observação que ele fez. Ele tinha uma coruja de estimação. E a coruja, né, com aqueles olhos grandes, assim, tinha uma coloração específica, que ele já era familiarizado com a coruja, então ele sabia ali como era a íris daquela coruja. E ele notou que, certa vez, essa coruja quebrou a patinha. E surgiu um sinal na íris da coruja. E ele passou a ver que tem uma relação entre o corpo e a íris. E daí começou a surgir esse estudo. Aí depois de muitos anos foi para a Alemanha, então tem muitos estudos que começaram a surgir da Alemanha. Eu imaginei que fosse alemão, Isso, muita coisa surgiu de lá. E é bem interessante porque anos atrás, né, quando começou esses estudos da iridologia, era muito comum estudar a íris clara, né, o azul, o verde. E recentemente até veio mais estudos voltados para íris marrom, né? Quando começou a chegar ali mais na Itália, daí os estudos começaram a ficar um pouco mais amplos, né? Mas começou mais ou menos por aí, na Alemanha. Nossa, muito legal, muito legal. Agora tem gente aqui falando, nossa, eu queria fazer uma agora, eu queria fazer e tudo mais. Conta pra gente, Francis, onde você tá? Primeiro, antes de você falar onde você tá, como é que funciona o trabalho com você? Então, eu, Karime, quero fazer uma leitura. Eu tenho que ir até você pessoalmente, ou mesmo agora você também está aceitando a foto que a pessoa manda? Porque você está recebendo a foto que a pessoa tira, é isso? Como é que funciona o processo todo, para quem quiser fazer? Sim, então, como agora a gente está nessa época de pandemia, né, as coisas estão acontecendo mais online, então a gente adaptou, né, as leituras para o modo online também. Então, se a pessoa consegue tirar uma foto nítida da íris, né, da íris direita, da íris esquerda, com uma iluminação boa, com um foco legal, a gente consegue fazer a leitura.
né? Então, o importante é a gente conseguir ter uma foto que mostre os sinais principais para a gente conseguir ver realmente o que está acontecendo com essa pessoa, né? O que ela carrega, quais são as predisposições, enfim. Então, começa com a foto. Daí a gente marca um horário e através do Zoom a gente faz a consulta. Daí a gente vai conversar sobre todos os sinais, a gente vai ver o que a pessoa está precisando também, que muitas vezes a pessoa procura iridologia já com alguma questão que quer tratar, né? Então a gente vai ver isso e todos os outros sinais também que a íris apresenta. E daí no final eu passo as recomendações usando a naturopatia. Então, suplementos, florais, mudanças de hábitos, na verdade esse é o número 1, né? Mudar os hábitos. Que é muito importante, né? Alimentação. Então eu passo toda uma recomendação para a pessoa seguir e a gente vai ver como que o corpo dela vai se adaptar com essas recomendações também, né? Então é um tratamento montado especificamente para aquela pessoa, né? Para as questões que a gente vê ali, para o que ela precisa, porque ela sente que ela precisa tratar, né? Então funciona assim, a gente faz a foto, né? Daí me envia a foto, fazemos a consulta através do Zoom. E daí a pessoa começa com o tratamento da naturopatia. Tá, é bem completo com você por conta da naturopatia, né? É bom ressaltar que isso é um plus, tá, gente? Não é toda pessoa que trabalha com a iridologia que é né, trabalha com a naturopatia. Então, no caso da Francis, sim, né? Ela já tem aí as vias naturais para tratar questões que a gente sabe, tanto emocionais quanto do corpo. Que as plantas, as medicinas naturais, elas cuidam de tudo, né? Cada uma é uma entidade com o seu poder aí. Tudo isso é incrível, né? Você tá onde, Francis? Você tá em Floripa? Eu moro agora ainda não, tô em Curitiba, mas tô indo para Florianópolis daqui a uns dias. Mas agora eu tô morando em Curitiba, no friozinho aqui. Legal. Ô, Francis, agora uma coisa para mim não ficou clara. Leitura quiliana e iridologia são a mesma coisa? Então, na verdade, eu não conheço muito dessa outra terapia. Eu vejo que a iridologia, ela traz mais questões físicas, talvez, pelo que você me explicou. Então, acredito que são técnicas que se misturam em alguns momentos, mas não totalmente, né? A gente vê muita coisa através da íris, que está voltado ao emocional também, mas como eu não conheço muito da outra técnica, eu não sei dizer se é realmente igual mesmo. Eu acredito que tenha elementos que sejam iguais, mas não tudo. Acredito que não seja tudo. Porque me chegou como leitura quiliana, tá? Tinha até um software que dava todo né? Porque, gente, assim, eu vou até ilustrar um pouco que a Francis foi explicando como é o atendimento dela, mas é como se você tivesse com uma astróloga que vai te dar um mapa astral, né? Só que no caso vai ser toda a leitura da foto da íris que você mandar, então ali você tem o mapa e ela interpreta com você, ela vai te apresentando o que cada coisa significa, e isso tudo vai mostrando em relações a traumas, as circunstâncias emocionais que você viveu, e também vai apontando os órgãos cujos sinais estão mostrando ali que a gente precisa estar atento, cuidar se estão sobrecarregados ou não. E aí no final, né, depois de olhar tudo isso com você e tudo mais, aí ela entra com a naturopatia com o tratamento dentro daquilo que foi apresentado aí no teu mapa, na tua iridologia. Quando me foi apresentada como leitura quiliana ou iridologia, as duas coisas. E foi tirada uma foto, pessoalmente foi em 2008, né? A gente nem sonhava que ia acontecer tudo isso no universo. E ele tinha uma câmera própria para fotografar minha íris no consultório, que eu acho que era uma coisa bem específica. Sim. E aí veio todo esse relatório que ele também foi lendo comigo, e ele não era um naturopata, mas ele era um especialista em outras áreas, e ele também foi associando os tratamentos. Para mim foi muito legal, por isso que eu tô trazendo a Francis, inclusive, gente, porque bateu com muita coisa, assim, da minha vida, da minha saúde, e a minha missão de vida, para mim, foi o must, porque eu só fui lembrar dessa leitura e encontrar ela há uns 2 anos atrás. E eu me envolver com feminino, curar feminino, começar a trabalhar com mulheres e me encaixar na missão de vida que apareceu lá, levou-se da leitura até isso começar a acontecer 5 anos para o processo começar a acontecer, né? Então eu achei incrível, eu recomendo demais para quem quiser fazer.
Você está atendendo, né, Francis? Sim, sim, estou atendendo no momento. Uhum. Olha, então, gente, é o seguinte. Aqui para vocês, na tela do Instagram, tá aparecendo um ao vivo no alto, né? Para quem está assistindo agora. Para quem está assistindo o replay, o Instagram da Francis vai estar na descrição, tá na descrição aqui embaixo. Mas para vocês que estão ao vivo, é só apertar na setinha que está do lado do ao vivo e vocês vão ver qual é o Instagram da Francis. Pode ir lá mandar um direct para ela e agendar que mesmo ela estando aqui, ela morou a vida inteira em Londres, né? Mesmo que ela estivesse em Londres, em qualquer lugar do mundo, ela consegue fazer esse atendimento e eu recomendo muito, muito, porque é muito completo. E o da Francis ainda, pelo que eu vi, é mais completo ainda, porque no final ela entra com essa medicina dela, da naturopatia aí, que é uma coisa que ela é muito entrosada, gosta demais, para poder colaborar em tudo que apareceu na sua leitura. Francis, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Tem alguém que não pode fazer? Não, a partir tá de que aberto. idade pode fazer? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, os nossos sinais, né, que a gente traz na íris, a gente tem esses sinais desde infância, né, de neném, a gente tem esses sinais. Mas a nossa íris, ela não está completamente formada até os 6 anos de idade. Então, criança menor de 6 anos de idade pode fazer, tem muitos sinais que já, aliás, a maioria dos sinais já estão desenvolvidos, né, já estão ali, a gente vai conseguir fazer uma leitura, mas pode ser que isso mude um pouco, né, depois dos 6 anos de idade. Então, a partir dos 6, a gente consegue já fazer uma leitura completa. E ao decorrer dos anos, né, a gente pode agravar alguns sinais. Então, é muito interessante a gente fazer uma consulta, né, por exemplo, quando eu faço uma consulta com as minhas interagentes, eu faço uma consulta hoje, daqui 3 meses, para a gente ver como o sinal, como a íris está, se apresenta alguma mudança, se o corpo dela se adaptou bem aos tratamentos naturais, né? Então a gente procura fazer mais ou menos isso, porque cada corpo é um corpo, né? E trabalhar com a medicina natural está muito ligado a isso, a gente respeitar o corpo da pessoa, né? O que o corpo da pessoa está absorvendo, o que a pessoa está aberta a fazer também, né? Que tem algumas coisas da naturopatia que às vezes eu quero recomendar, mas tem gente que ainda não está muito aberto a algumas coisas, né? Algumas outras terapias. Então a gente, né, vai no tempo da pessoa de acordo com o que a pessoa quer. Mas a partir dos 6 anos de idade a gente já consegue fazer uma leitura muito boa. Inclusive é bem legal, né? Fazer com crianças. Por exemplo, a criança a gente consegue ver se ela tem alguma questão ali de atenção, ou se é uma criança que tem mais tendência a coisas artísticas, se é uma criança que tem ali uma tendência a ser mais intelectual, enfim, a gente consegue ver bem, assim, né, quais são essas tendências, e é bem legal, porque daí os pais já conseguem dar um certo direcionamento, né, para a criança. É bem bacana. Muito legal. E apareceu uma pergunta aqui da Fabiana que eu achei bem interessante também. Ela está perguntando se com o tratamento do que apareceu na íris, se a marca sai da íris ou se fica ainda. Olha, depende do sinal. A gente consegue ver que algumas coisas clareiam, sim, né? Algumas pigmentações, principalmente, elas dão uma clareada, mas se é uma lacuna, se é um raio, por exemplo, são sinais que nasceu com você e vão ficar com você para sempre, né? Então a gente consegue tratar o que aquele sinal está querendo dizer, mas a íris, a constituição da íris em si vai continuar sendo o que ela é. Né? Então, quando a gente está falando de coisas tipo assim, uma intoxicação, né? Quando apresenta uma intoxicação muito grande, então tem uma área muito escura ali na íris, quando a gente faz um detox bem profundo, vai diminuir, com certeza. Mas sim, como você falou no início, traz registros da alma, inclusive, né? De muita coisa. Então, muita coisa vai permanecer, porque é o nosso DNA espiritual, né? De uma certa forma. Sim, e eu acho interessante também uma coisa que eu sempre trago assim nas consultas, é que às vezes as pessoas se assustam, né? Falam, nossa, eu tenho um monte de sinal, meu Deus, tô doente, o que tá acontecendo comigo? Mas não é bem assim, né? A gente vê que esses sinais, eles são
nossos amigos, na verdade, né? Eles estão mostrando pra gente desafios que a gente precisa passar, né, na nossa vida para chegar a esse objetivo de vida, né? A nossa missão de vida. Então, são pequenos alertas, assim, que a gente traz, que o nosso espírito, na verdade, ele já sabe o que a gente precisa passar aqui na Terra, né, nessa encarnação. Então, a gente vê esses sinais como desafios que a gente precisa passar para o nosso melhor, né? Então, não precisa ficar assustado, pessoal. Quem às vezes, né, vai no espelho, já dá uma olhada, vê um monte de sinal ali, já se assusta, mas não é bem assim. Tudo tem o seu ponto positivo também. Não, maravilhoso, maravilhoso. Gente, recomendo muito, viu? Francis, quero te agradecer por você ter vindo. Precisa voltar mais vezes, né? É muito completo. Desejo, assim, muito sucesso aí para você na sua jornada, viu? Gratidão, que você flua e que o seu Dharma colabore com muitas pessoas, né? Porque é isso que realiza a gente de verdade, né? Que assim seja, sim. Então, muito obrigada. Obrigada pela sua disposição. Gente, para quem não assistiu desde o começo, o replay vai ficar disponível aqui no Instagram, a gente vai subir em todas as redes depois. E para quem quiser falar com a Francis e marcar com ela um atendimento, ó, tá do lado do ao vivo aqui o Instagram da Francis Bomba, viu? Isso. E Instagram amanhã, é francis.portaliris. Francis.portaliris. Portaliris, isso. Isso Perfeito, mesmo. Perfeito. E amanhã eu tô aqui de volta com mais uma Ocitocina Tira Dúvidas ao vivo. Quem quiser me fazer pergunta é só estar aqui amanhã às 13 horas de Brasília e 17 em Portugal. Obrigada, Francis. Obrigada a todas. Obrigada a todo mundo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.